Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre a colonização portuguesa no Brasil, né? Bom, a gente já viu os modelos de colonização que tínhamos que ver: colônias de povoamento, colônias de exploração. No Brasil a gente vai falando aí dos portugueses, correto? Vocês lembram aí qual que foi o método de colonização dos portugueses? Exatamente. Fomos colonizados a um primeiro momento, de maneira exploratória, né? Explorar os recursos naturais do então atual Brasil. Antigamente, então, Portugal vai descobrir, né, uma palavra muito forte e errada. Portugal vai chegar às terras que hoje são o Brasil, vão encontrar nativos, né, de uma maneira bem diferente do que eles estavam habituados. Vai gerar um certo estranhamento no primeiro momento. E, bom, como eles estão trazendo a palavra da religião católica lá da Europa, eles vão tentar civilizar esses nativos e vão colonizar esses nativos também, né, colonizar as terras e os nativos para que eles trabalhem para os portugueses. Todas com justificações ideológicas, obviamente. E a gente vai tentar entender um pouquinho desse processo agora. Nas aulas ao vivo a gente vai trabalhar melhor isso, mas aqui só para dar um clímax no negócio, para ver o que a gente vai encontrar futuramente, ok? O Brasil colônia, né, na história do Brasil, da época que compreende aí os anos de 1530 a 1822. Exatamente, o Brasil foi colônia de 1530 a 1822. Esse período começa, né, quando o governo português, perdão, envia ao Brasil a primeira expedição colonizadora, né, chefiada pelo Martim Afonso. E em 1532 ele funda então o primeiro núcleo de povoamento, que é a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Importante a gente tentar entender aqui, galera, é o seguinte: como assim o professor está falando colônia de povoamento, mas exploração? Para eles explorarem, eles precisam ter pessoas aqui para chefiar o que está acontecendo. Lembre que as viagens a naus demora. O nau é a fragata que eles usam, tá? O navio, antes vocês entenderam. Enfim, a navio. O navio foi melhor do que falar outra coisa. Enfim, temos o período pré-colonial, né, que foi logo após a chegada dos portugueses na sua nova colônia, a primeira atividade econômica que girava em torno da exploração do pau-brasil, que existia uma grande quantidade na costa brasileira, principalmente lá no Nordeste, e esse período fica conhecido como o ciclo do pau-brasil. A exploração do pau-brasil foi extremamente extrativista, né? E ela não dá aí origem a uma ocupação efetiva. Então a gente está falando aí da questão extrativista. Já o trabalho de derrubar as árvores, preparar madeira para o embarque, era feito pelos próprios indígenas, né? E um pouco pelos europeus que permaneciam em feitorias na costa litorânea. Era explorado de forma predatória, né? Então era uma exploração muito forte, muito intensa e que próximo à costa, né? E já vão começar o desaparecimento dessa árvore já em 1520. Então, tipo, a destruição foi tão grande que o que era uma coisa comum no Brasil se torna uma coisa rara posteriormente. Várias expedições são enviadas até o Brasil, né, por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes, né, foram comandadas pelo Cristóvão de Aix, que combate os franceses, e também do Martim Afonso de Souza, que combateu a pirataria francesa
E da mesma forma ele instalou em São Vicente a primeira povoação que foi dotada de um engenho para a produção de açúcar. Para colonizar o Brasil, então, e garantir, né, a posse da terra, em 1534 a coroa vai dividir o território em 15 capitanias hereditárias, certo? São 15 capitanias hereditárias que o Brasil vai ter. E essas eram imensos lotes de terras que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pela linha de Tordesilhas. Eu vou colocar para vocês aqui a divisão, tá? Aí, vocês podem ver aí as capitanias agora, tá? Enquanto eu prossigo aqui. Esses lotes, então, nesses 15 lotes, foram doados, né, a capitães que eram donatários e pertencentes à pequena nobreza lusitana. Os lusitanos são os portugueses, tá? Que por sua conta eles tinham que promover a defesa local e também a colonização dessas terras. Bom, a empresa açucareira foi escolhida, né? O empreendimento do açúcar foi escolhido porque ele apresentava a possibilidade de vir a ser um empreendimento extremamente lucrativo para o Brasil e abastecer o grande mercado de açúcar que tinha na Europa. E lá no Nordeste, né, aqui no Nordeste do país, que a atividade açucareira vai atingir o seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. No século XV até o século XVII, o Nordeste se tornou um centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. A questão de governo, né, o sistema do governo geral, na real, sim, o nome era esse, governo geral, é criado em 1548 pela coroa portuguesa, né, com o objetivo de organizar a administração colonial. E o seu primeiro governador foi o Tomé de Souza, que ele vai receber do governo português, né, um conjunto de leis para ele determinar na colônia. E essas determinavam funções administrativas, judiciais, militares, questão tributária, né, do MONE no governo geral. O segundo governador foi o Duarte Costa, né, e o terceiro foi o realmente de Sá, não escrito americanizado M-A, é M-E, de Sá. Em 1572, então, com a morte do de Sá, né, e do seu sucessor, o Dom Luís de Vasconcelos, o governo português vai dividir o Brasil em dois governos, cuja unificação só voltou a acontecer em 1578. Era o governo do Norte, com a sede em Salvador, e o governo do Sul, com a sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive no Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, e uma situação que vai durar até 1640. E esse período é conhecido como a unificação ibérica, tá? Em 1621, então, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil, e essa divisão vai perpetuar até 1774, quando o Marquês de Pombal vai decretar a unificação do Brasil novamente. Existiam três grupos étnicos no Brasil até então, né? Que eram os índios, os negros africanos e os europeus, principalmente os portugueses, né, que entraram na formação da sociedade colonial brasileira. E os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais lá de Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta, né, que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas, do mesmo modo que os escravos africanos. E algumas tribos eram inimigas uma da outra. E isso era usado muito pelos europeus quando eles desejavam guerrear pelos europeus quando eles decidiam guerrear contra os portugueses. Então os franceses vinham para cá, achavam um grupo que não era favorável a outro grupo, se juntavam para fazer uma guerra contra os portugueses, ok? Pessoal, a aula de hoje é isso. A gente continua na próxima, ok?
Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof, é isso. Até!